Vamos então falar mais um pouquinho, né, sobre os ângulos, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre retas paralelas, transversais e os ângulos. Então aqui eu tenho duas retas paralelas, essas que eu escrevi de azulzinho claro aqui, tá bom? Né, que são retas que todos os pontos de uma reta estão à mesma distância de todo, cada ponto, aliás, né, correspondente a uma reta está à mesma distância, né? Então, se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, e um ponto aqui e outro aqui, eles estão sempre à mesma distância, né? Então, essas retas, elas vão para o infinito e elas nunca se encontram, são as nossas retas paralelas. E aí, eu tracei aqui de marronzinho uma reta transversal, que é essa reta aqui que vem cortando as minhas paralelas. Quando eu faço isso, entre essas retas transversal, essa reta transversal e essa paralela, eu formei um ângulo aqui. E aqui eu formei um outro ângulo. Só que quando eu tenho retas paralelas e corto elas com uma transversal, o ângulo formado pelas duas retas paralelas, ele tem a mesma medida. E só para a gente lembrar, a medida do ângulo não é o tamanho dessa curvinha aqui. Eu posso fazer uma curvinha, uma curvona, não é isso que é a medida do ângulo. A medida do ângulo é a medida dessa abertura. Quanto que eu estou abrindo aqui essas duas retas? Quanto que tem de espaço entre elas? Entre a marronzinha e a azulzinha. Então, aqui eu já sei que tanto o ângulo da linha 1 quanto o ângulo aqui na linha 2, eles têm a mesma medida, tá? Então, essa é a primeira relação. Aí, vamos pensar mais algumas agora. Olha só, continuando aqui, né? Então, eu tracei esse ângulo B, então, ele é correspondente ao ângulo F aqui. Eles têm a mesma medida, que é uma transversal cortando as minhas paralelas. Aí, aqui também formou um ângulo, ó. A gente forma um ângulo aqui, nessa abertura, e um ângulo aqui. Um ângulo aqui embaixo e outro aqui. Né, como a gente viu no vídeo da aula anterior, a gente forma 4 ângulos quando as retas se cruzam assim. Né? E aí nós vamos aprender que esses ângulos eles têm alguns nomes, né? Então nós temos os ângulos correspondentes, os alternos internos e os alternos externos. Então os correspondentes são os que estão na mesma posição na reta paralela, ó, em relação à transversal que eu tracei. Então o B e o F são ângulos correspondentes. Então, vou até marcar aqui. Vou começar aqui do A, só para ficar na ordem, ó. O ângulo A é correspondente ao ângulo E aqui embaixo. Então, o ângulo A e o ângulo E são ângulos correspondentes. Agora, vamos para o B, ó. O ângulo B e o ângulo F também estão na mesma posição, na reta, tanto na primeira linha quanto na segunda linha. Então, o B e o F são ângulos correspondentes, o B e o F. Aí nós temos o C, que está aqui embaixo, e o H. E esses ângulos que são correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, a medida do A é igual à medida do E, a medida do B é igual à medida do F, a medida do C é igual à medida do H. E o ângulo D também é correspondente ao ângulo G. Então, aqui nós temos também o D e o G. O D e o G também são ângulos correspondentes. E eles têm a mesma medida. Isso serve porque tem alguns exercícios que ele pode me dar a medida do B e me perguntar quanto mede o F. Se o B mede 30, quanto mede o F? E aí nós sabemos que é a mesma medida, tá? Aí nós temos também os ângulos alternos internos. Alterno quer dizer que eles estão em lados trocados, alternados, certo? E aí, aqui nós temos o ângulo D, que está aqui na parte de baixo, né? E ele está alternando. Quem é o alterno dele? É o que está também, ó. Então, nós vamos também aprender assim, ó, que a gente tem a parte de dentro das duas retas paralelas. Então, aqui, ó, o D, o C, o E e o F estão na parte de dentro. E a parte de fora, que é do lado de cá, ó. O H e o G, o A e o B estão do lado de fora. Então, os alternos internos, eles estão alternados, mas estão na parte interna. Os alternos externos, eles estão alternados, mas estão na parte externa. Então, aqui, ó, o D, e quem tá do outro lado lá na outra reta? O E.
Então, os alternos internos são o D e o E. E o C, ó, que tá aqui dentro, também na parte interna. E quem tá do outro lado aqui, da transversal, ó, o C tá de um lado da transversal, o F tá do outro. Então, o C e o F são os ângulos alternos internos. Agora, vamos externos, do lado de fora, ó lá. Do lado de fora aqui, ó, eu tenho o A. Quem que tá do outro lado da transversal? O G. Então, o A e o G. A e G. E o B, ó, tá lá do lado de fora. Quem que tá do outro lado dessa transversal na mesma posição? O H. Então, o B e o H. Então, esses ângulos também têm a mesma medida. O D e o E têm a mesma medida, o C e o F têm a mesma medida, o A e o G têm a mesma medida, o B e o H têm a mesma medida. Então, lembrando, né, que a gente já viu no outro vídeo, ó, aqui eles são opostos pelo vértice, o B e o C, então eles têm a mesma medida. O F tem a mesma medida que o B, o H tem a mesma medida que o F. Então, todos esses que eu fiz de vermelhinho aqui, eles têm a mesma medida. Ó, o A e o D são opostos pelo vértice. O correspondente ao A, que é o E, tem a mesma medida, né? O correspondente ao D também tem a mesma medida que é o G. Então, os azuizinhos aqui também têm a mesma medida, tá bom?